Olá, é muito bom poder falar com vocês novamente, mesmo que de forma virtual. É bom sentir os nossos corações unidos nesse momento de reflexão, de pensamento. Antes de começar a leitura e a reflexão de hoje, vamos fechando os nossos olhos, abrindo os nossos corações e mentes para que Jesus se una em intenção aos nossos mais profundos sentimentos, aos nossos mais profundos desejos e possamos nesse momento nos prepararmos para a melhor compreensão da leitura que faremos hoje. Que Jesus nos ampare, nos ilumine e fortaleça a família Lar de Jesus em amor e em bênçãos. Hoje, a leitura é do livro Vinha de Luz, lição 68, No Campo. O livro Vinha de Luz, ele foi escrito por Chico Xavier em psicografia ditada pelo espírito de Emmanuel. Então vamos lá. No campo. O campo é o mundo. Jesus, Mateus, capítulo 13, versículo 38. Jesus tem o seu campo de serviço no mundo inteiro. Nele, naturalmente, como em todo o campo de lavoura, há infinito potencial de realizações, com faixas de terra excelente e zonas necessitadas de arrimo corretivo e proteção. Por vezes, após florestas dadivosas, surgem charcos gigantescos, requisitando drenagem e socorro imediato. Ao lado de montanhas aureoladas de luz, aparecem vales envolvidos em sombra indefinível. Troncos retos alteiam-se junto de árvores retorcidas, galhos mortos e entram em contraste com frondes verdes repletas de ninhos. A gleba imensa do Cristo reclama trabalhadores devotados que não demonstrem predileções pessoais por zonas de serviço ou gênero de tarefa. Apresentam-se muitos operários ao Senhor do trabalho diariamente, mas os verdadeiros servidores são raros. A maioria dos tarefeiros que se candidatam à obra do Mestre não seguem além do cultivo de certas flores, recuam à frente dos pântanos desprezados, temem os sítios desertos ou se espantam diante da magnitude do serviço, recolhendo-se a longas e ruidosas vacilações ou fugindo das regiões infecciosas. Em algumas ocasiões, costumam ser hábeis horticultores ou jardineiros. No entanto, quase sempre repousam nesses títulos e amedrontam-se perante os terrenos agressivos e multiformes. Jesus, todavia, não descansa e prossegue aguardando companheiros para as realizações infinitas em favor do reino celeste na terra. Reflete nesta verdade e enriquece as tuas qualidades de colaboração, aperfeiçoando-as e intensificando-as nas obras do bem indiscriminado e ininterrupto. É certo que não se improvisa um cooperador para Jesus. Entretanto, não te esqueças de trabalhar dia a dia na direção do glorioso fim. Nessa lição, Emmanuel fala, por intermédio de Chico Xavier, sobre o capítulo 13 do Evangelho de Marcos. Só para nos situarmos, nesse capítulo 13 estão as parábolas do semeador, a do trigo e do joio, a do grão de mostarda, do fermento, do tesouro escondido no campo, da pérola de grande valor e a da rede lançada ao mar. Nesse versículo em especial, é Jesus em casa, dando a explicação aos seus discípulos e esclarecendo-os sobre a parábola do joio e do trigo. Em resumo, Jesus, nessa parábola, ele conta que, por invigilância do semeador, o inimigo, aproveitando-se que ele havia dormido, misturou as sementes do joio junto às do trigo, de boa qualidade. Quando amanheceu, o semeador foi e semeou. Passado algum tempo, ele se deu conta do erro e propôs ao senhor do campo que retiraria as plantas invasoras. O Senhor, então, disse que esperasse para não arrancar também o trigo. Vamos esperar que essas sementes, que essas plantas, agora ainda muito pequenas, cresçam e se desenvolvam. E, por ocasião da colheita, ceifem primeiro o joio e o lancem ao fogo.
E finalmente colhem os trigos e levem para o meu celeiro. Na explicação, vem então o versículo 37 e depois o 38 na sequência, dizendo assim: o que semeia a boa semente é o filho do homem. Isso é o 37. No 38, o campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. O mundo é a seara do Pai. Jesus é o Senhor do campo, onde o nosso progresso é trabalhado. Ele fornece a cada um de nós, diariamente, sementes na forma de tarefas. Todas as sementes, tarefas, são de ótima qualidade quando cuidadas corretamente, produzem flores e frutos na forma de progresso moral do agricultor cuidadoso e atento. No entanto, ao longo do nosso dia a dia, nem sempre estamos vigilantes e fazemos a tarefa meio que de qualquer forma. Se o campo, essa situação que precisa de cuidado prévio, que a gente tem que cuidar, se nada fazemos, o resultado obtido será muitas vezes um desastre. Mas as sementes-tarefa continuam à nossa disposição. Jesus espera que nos esforcemos em nossas tarefas, cuidando do campo e nele providenciando as melhores condições para o desenvolvimento dessas sementes. Muitos de nós rejeitam o campo, escolhem somente as sementes mais promissoras, fogem das dificuldades. Os trabalhadores que Jesus precisa são aqueles que não fogem diante da tarefa árdua, diante de um solo difícil, diante da semente cujos cuidados são intensos. Não basta nos candidatarmos à obra do Mestre, desde que Ele nos dê sementes prontas para um vaso preparado. Nós queremos trabalhar? Claro! Mas o que nós queremos? Nós queremos trabalhar com aquela semente escolhida a dedo, pega na pinça e colocada num vasinho, num lugar climatizado. Assim fica fácil, não é verdade? Porque quando a semente-tarefa nos coloca diante de trabalho árduo e o terreno que deve ser preparado são as nossas más resoluções internas e que de nós exigem uma reforma íntima profunda, meus irmãos, nessa situação, então, quase sempre nós nos amedrontamos e recusamos a tarefa. Não, isso é demais para mim, eu não vou aguentar, não vou dar conta. Mas Jesus não desiste. Ele aguarda o nosso desejo íntimo de progredir em direção ao reino de Deus. E reserva essas sementes, tarefas, esperando por nós. Para o nosso momento de pegá-las e ir lá semear, ir lá trabalhar. Para tanto, o que nós precisamos fazer para termos condições dessa tarefa desempenhar de forma boa? Precisamos enriquecer as nossas qualidades morais. Precisamos desejar ardentemente colaborar. Devemos aprimorar e intensificar as nossas obras na construção moral e amorosa do nosso próprio ser, de forma focada e ininterrupta. Emmanuel mesmo fala, ele diz assim: não se improvisa um cooperador para Jesus. Entretanto, não nos esqueçamos de trabalhar dia a dia na direção do glorioso fim. Os trabalhadores aptos para a seara do Pai não são os melhores, não são os mais capazes. E são aqueles que desejam intimamente o trabalho. E quando desejamos trabalhar na seara do fundo do nosso coração, com toda a nossa compreensão, com todo o nosso amor, Jesus nos capacita, nos deixa forte e firmes, porque a intenção, que é o começo de tudo, nós já temos. A vontade de fazer o certo, de agir corretamente, de trabalhar segundo os ensinamentos do Mestre, de colocarmos as mãos na terra
e de lá retirarmos as ervas daninhas, as pedras, os cascalhos das más resoluções, dos maus pensamentos, né? Do orgulho, da vaidade, da intolerância. Meus irmãos, a nossa evolução e progresso moral aguardam de nossa parte esforço, dedicação, trabalho e amor no desenvolvimento dessa tarefa. Vamos arregaçar as mangas e colocar as mãos à obra. O campo de trabalho nos espera. Feita a reflexão, vamos fechar os nossos olhos novamente. E agora, unidos a Jesus e aos nossos companheiros de tarefa, vamos pedir para que esse amor, essa conversa com Jesus se estenda aos lares, aos nossos lares, aos lares dos nossos amigos, dos nossos conhecidos, dos necessitados, daqueles que passam por dor, e que seja harmonizado, que a luz do Mestre venha para aquecer e iluminar as nossas jornadas e tarefas. Vamos pedir ainda que os amigos espirituais que cuidam tão zelosamente dos trabalhos na casa continuem acolhendo os trabalhadores do lar de Jesus em amor, em paz, em misericórdia. Vamos envolver esse lar bendito que nos acolhe com especial atenção e iluminá-lo com a nossa confiança, com a nossa fé. Vamos ainda estender esse amor e essa misericórdia para a cidade de Atibaia, para o estado de São Paulo, para o Brasil, para o planeta inteiro, envolvendo em luz, em amor, em paz, em saúde e principalmente em esperança, mas não esperança estática, mas esperança ativa, construindo o bem e melhorando a nossa estadia no planeta dia a dia. Obrigada pela atenção, que Deus nos abençoe, nos proteja e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.